André Ventura é meu convidado esta noite. Peço-te um primeiro comentário sobre o que aconteceu agora em Viseu, não é? Boa noite, Zé. Obrigado pelo convite. O comentário é o primeiro de deixar aos familiares da vítima, das várias vítimas, mas da vítima mortal, um voto de condolências e de solidariedade. E o segundo, de dizer que este é o exemplo que está a acontecer hoje e que está agora a ser de conhecimento público. É o exemplo um bocadinho do país real que está a acontecer, não obstante muitos dirigentes e políticos parecerem querer esconder esta realidade. Isto, infelizmente, não é caso único, isto, infelizmente, tem-se repetido noutros pontos do país. E nós temos que ter, Zé, por muito que isto custe a algumas pessoas, nós temos que perceber que se não tivermos uma autoridade forte e uma mão forte no país, o país acabará por ser engolido por esta onda de violência. Isto não tem a ver com ciganos ou com minorias, isto tem que ver em geral. Não obstante, é conhecida a opinião que eu tenho, e que, aliás, foi conhecida aqui em primeiro lugar, de que eu entendo há muito tempo que, como é que posso dizer isto de forma pelo menos clara, eu entendo há muito tempo que os integrantes desta minoria vivem numa espécie de bolha de impunidade em Portugal e fazem o que querem. Mas isto vai muito além disso, vai com este à vontade com que se vê pessoas a disparar. Eu penso que isto é as traseiras de um centro comercial ou a dianteira. É uma das entradas, não é a principal, sim, de facto. E como se vê pessoas a disparar impunemente, sem qualquer controle e critério. Eu acho que isto diz muito do país em que vivemos e eu espero que o país esteja atento hoje para perceber também que nós temos que dar mais força e mais autoridade às nossas polícias. A questão é sempre como, ou seja, ninguém gosta que isto aconteça, ninguém gosta de ver estas imagens, porque são imagens, são reais, mas parecem de filme, não é? Parecem de filme. A verdade é, o que é que se pode fazer, de facto? Ações como no Martim Muniz? Esse é só um exemplo, mas repara, nós olhamos para esta imagem e vemos que para estas pessoas estarem a disparar obtiveram armas. Eu ponho as minhas mãos no fogo, como se costuma dizer, como estas armas estão ilegais. E como estas armas chegaram à distribuição destas pessoas já de forma ilegal. Porquê? Porque há esta cultura. Mas seria diferente se estivessem legais? Seria diferente porque não as teriam, provavelmente, porque estas pessoas não estão habilitadas, nos termos da nossa lei, provavelmente, para ter armas. E, portanto, este é um primeiro controle que tem que ser feito. E tem que ser feito a sério, sem medo de ir a bairros difíceis, sem medo de ir a minorias que são problemáticas e que o país vai dizer, bom, isto será racismo, será xenofobia. Não, Zé Cascais, nós todos sabemos, isto é dito no país todo, à luz do dia, que há imensas zonas problemáticas, seja bairros com maioria cigana, seja bairros com outras maiorias, onde as armas circulam. Não há vontade enorme. Os polícias sabem isto, os políticos sabem disto, o país sabe isto. Porque é que não se faz nada? Porque é que se deixa chegar a esta vítima que nós estamos a ver no ecrã? Quer dizer, estas pessoas hoje devem se sentir órfãs do nosso país, devem sentir que o país não fez por elas, não lutou por elas o que devia ter lutado. E isto é responsabilidade nossa. Eu tenho-me fartado de dizer isto, eu estou-me a incluir a mim próprio. O que é que tu pensas das licenças de porte de armas já agora? Eu, ao contrário até de outra direita europeia e norte-americana e sul-americana, eu acho que nós teremos um país mais controlado se tivermos mais controle de armas. Não acho que tenhamos um país mais controlado se tivermos cada pessoa com a sua arma e a distribuir armas. Sei que isto não é pacífico. E sei que há de pessoas que entendem. Quanto mais armas houver na rua, de pessoas, de civis, os outros também terão mais respeito pelas armas e, portanto, haverá uma espécie de equilíbrio. Eu não tenho essa visão. Se calhar porque o país onde nascemos e crescemos é um país diferente de outros, em que, infelizmente assistimos, eu acho que tem que haver controle de armas. Mas, sobretudo, tem que haver controle da legalidade das armas. O que vimos, isto não é armas de brincar, isto são armas a sério, que matam e que estão distribuídas por pessoas que não estão habilitadas para isso. Como é que as armas ali chegaram? Como é que as têm? Como é que no tráfico de droga há tantas armas disponíveis? Como é que estes bairros, como vimos há pouco tempo no Zambojal e noutros, como é que há armas distribuídas por todo o lado do país? Quer dizer, a polícia é que devia ter as armas. A polícia é que devia fazer o controle da segurança a sério. E quando vemos o país inteiro a criticar operações como a do Martim Muniz, aí a polícia, porque eu estou a retirar da equação o diretor da polícia, não é por nada. O diretor da polícia é nomeado politicamente, tem outras responsabilidades e tem outro, digamos assim, outro ascendente. Agora, falem com os polícias, os da rua, os que andam todos os dias na rua, e eles vão-vos dizer o que é que acham sobre o que está a acontecer no país, o descontrole que há, porque não têm a autoridade, não lhes é dada a autoridade. Há pouco o professor Rui Pereira, que esteve em direto neste jornal, a uma pergunta minha, disse que se estivesse um polícia mesmo que estivesse de folga, mas que estivesse armado, que podia intervir e usar a arma de fogo. E tem razão, professor Rui Pereira. Tem na parte escrita, porque depois ia ser uma coisa difícil, porque a ameaça não era sobre a polícia, diretamente. Mas,
José Carlos Castro. Eu até vou um bocado mais longe. Na teoria, o professor Rui Pereira tem razão, como aliás costuma ter, porque é muito conhecedor destas matérias. Na prática, eu tenho dúvidas que hoje um polícia que estivesse próximo ou fora de serviço, que tivesse a disponibilidade para agir sabendo que um minuto depois podia estar... Imagina o polícia disparar sobre um cigano hoje à noite. Era o resto do fim de semana todo, era o resto da semana toda, manifestações, pedidos de demissão, inquéritos à IGAI, que abriria rapidamente já amanhã, já estava um inquérito aberto. Vamos ver quanto tempo demora até se saber quem foram estas pessoas e o que é que fizeram. Sei que se um polícia tivesse tomado intervenção, provavelmente estavam já a pedir a cabeça do polícia. E isto leva aos polícias a não querer, a ter medo de intervir, porque a vida profissional deles fica em suspenso, fica em risco, a integridade deles, o prestígio deles e a honra deles fica em risco. Assim ninguém quer ser polícia neste país. E o emprego, não é? O emprego... Bom, vamos ter que avançar e vamos ter dois temas de imigração, deixamos para daqui a pouco, vamos começar pelas presidenciais. Vamos fazer de conta que estamos em março. O André Ventura é candidato? Eu não tomei ainda essa decisão. Mas fazer de conta que estamos em março. Eu não tomei ainda essa decisão. Agora, não vou esconder que essa é uma possibilidade, que é uma possibilidade que está em cima da mesa. Caso o Chega entenda, o Chega tomou já uma decisão sobre isso, que é a decisão de que vai ter um candidato próprio. Ou seja, o Chega não... Isso é ponto assente. É ponto assente. E está decidido mesmo pela direção nacional do partido. Por exemplo, o Gouveia Melo agrada aos eleitores do Chega. E sim, é independente disso, ou seja, o órgão máximo do Chega decidiu que vai ter um candidato que se apresentará aos eleitores representando os valores do Chega, contra a corrupção, contra a imigração descontrolada, ou seja, haverá uma voz nas presidenciais nossa. Vamos ver quem é essa voz. É possível que eu seja candidato, eu fui candidato em 2021, um resultado que penso que é digno também. Mas é preciso ver o cenário político, é preciso ver que outros candidatos estão... Onde é que está exatamente a dúvida? Por um lado, se for o André Ventura candidato, ser um partido com um nome único, ou seja, aquela ideia de que o partido é André Ventura e não existe sem André Ventura, ou o medo de uma má escolha como aconteceu nas eleições europeias? Eu não tenho nunca receio, e não acho que tenha sido, eu não tenho receio de más escolhas. Tenho sempre receio de, numa luta tão importante como a que vai ser das presidenciais, nós provavelmente vamos ter uma segunda volta como não temos desde 86, portanto quase há 40 anos. Suponho que só aconteceu uma vez em Entre Freitas do Amaral e Mário Soares, portanto provavelmente vamos ter uma segunda volta. O Chega está hoje nas sondagens com valores que vão entre os 14% e os 19%, o que significa uma grande fatia do eleitorado, e nós temos a responsabilidade de ir ao encontro desse eleitorado numa luta tão importante, que diz muito sobre o futuro do nosso partido. E portanto, qual é a dúvida? A dúvida é se o candidato deve ser quem é presidente do partido num determinado momento, porque vamos ter outras eleições este ano, onde o presidente do partido, não sendo candidato diretamente, mas onde vai ter um papel também, pelo menos, politicamente relevante. Vamos ter eleições na Madeira, não obstante não ser eu, obviamente, o candidato, mas são eleições que me interessam muito e onde eu espero estar muito presente, por todo o contexto da luta contra a corrupção, tudo o que está em cima da mesa no caso da Madeira. É preciso não esquecer que temos autárquicas poucos meses antes das eleições presidenciais, e eu arrisco-me a dizer que são as mais importantes da vida do Chega, porque é quando a implantação se vai concretizar das legislativas para o terreno, e portanto está muito em causa nas presidenciais. Mas há mais que está em causa, é que vamos supor, estamos sempre a falar de cenários, não sabemos quem são os candidatos ainda, não é? Suspeitamos no caso de Gouveia Melo, mas os outros podem aparecer mais candidatos à direita e alguns candidatos de esquerda, mais candidatos de esquerda. A questão é, vai ser sempre uma luta esquerda-direita neste caso, porque nas presidenciais isso é muito mais visível. O facto do Chega ter o seu candidato não pode prejudicar um candidato como o Gouveia Melo, que parece ser um pouco mais à direita. Eu acho que vai ser também uma luta não só esquerda-direita, como uma luta entre as direitas. Vai ser também uma luta para ver... Mas isso pode fazer perder o candidato de direita, não? Bom, pode, mas será uma escolha do país. Sabes, há pessoas que me dizem assim, o Chega ir a estas eleições presidenciais pode significar que passa à segunda volta e perderá na segunda volta, porque o candidato da esquerda juntará os apoios até do centro-direita. Bom, mas eu então deixo uma pergunta para o PSD, que é: eu não tenho dúvidas que se passar à segunda volta um candidato de centro-direita, centro-esquerda, o Chega apoiará quem estiver mais no espectro da direita. A questão é, se passar o Chega à segunda volta, se o PSD dará apoio ao PS ou se dará apoio a uma solução, a uma candidatura do Chega. E portanto, essa também é uma questão que tem que ser posta ao centro-direita do país. Consideras Gouveia Melo um candidato de direita? Não creio que ele se considere assim. Creio que o Gouveia Melo quer ser um candidato independente do espectro político. Não tenho bem noção se está num espectro ou noutro, mas é alguém... Nunca foi ponderado por Chega a apoiar Gouveia Melo? Não, é um dos nomes que eu inclusive, já disse publicamente, que acho que é um nome que traz um prestígio à luta presidencial. E acho que é um nome que tem prestígio nacional. Portanto, eu vejo com naturalidade a candidatura do Almirante Gouveia Melo. Não vejo nem como um risco,
nem para a democracia, nem para o sistema, nem como uma coisa negativa. Eu acho que é bom que também tenhamos pessoas de um ramo importante do país, que são as Forças Armadas, que diga que quer fazer um serviço ao país. Isso não me choca. E, portanto, no fundo eu diria assim, se tivermos candidatos com o espírito de independência e de serviço ao país, sejam os militares ou não, eu acho que isso é bom, seja quem for. E então, nessa coisa dos SES, e se Gouveia e Melo recusar um eventual apoio do Chega, na circunstância em que na for... segunda volta. Um bocadinho como se fosse o não e não de Luís Montenegro, teriam a oposição do Chega no cenário de segunda volta? Não, vamos lá ver. O Chega coloca acima de tudo, e eu, se for o candidato, o interesse nacional acima de qualquer trica política. Agora, não me parece razoável que um candidato à primeira volta, esse apoio não existirá porque haverá um candidato do Chega. Se na segunda volta qualquer dos candidatos rejeitar expressamente o apoio do Chega, o que o Chega fará, se não conseguir passar à segunda volta, mas eu espero que o Chega consiga passar à segunda volta das presidenciais, o que acontecerá é que o Chega afastar-se-á dessa luta. Não deixaremos de ter uma escolha em consciência. Eu votarei à mesma. Se quer o candidato o meu voto ou não, eu votarei. Acho é que numa segunda volta das presidenciais é um momento, digamos assim, tão dramático da vida nacional, tão único, tão decisivo, que acho que se as pessoas meterem o interesse mesquinho, pessoal, à frente da grande questão nacional, estão a prestar um mau serviço à democracia. Olha, vou-te dizer uma coisa. Se eu passar à segunda volta, aceitaria o apoio. Se eu me candidatar e passar à segunda volta. Não. Se eu me candidatar e passar à segunda volta, aceitaria o apoio de todos os que viessem por bem e respeitassem o interesse nacional. Não, vamos clarificar. Tu disseste, se eu passar à segunda volta. Se tu me perguntares hoje assim, é mais provável candidatar-me ou não me candidatar? Eu diria-te, é esta hora que estamos aqui... Mas isto já está decidido ou não? Não está decidido ainda, mas é mais provável que avance do que não avance. Ok. Vamos passar à questão da imigração, que tem ocupado muitas as páginas dos jornais e mesmo o espaço televisivo, não só porque aconteceu no Martim Muniz, porque muitas outras coisas têm acontecido ao longo deste último ano, ou 2 anos, talvez seja mais correto dizer. O PSD acabou por apurar que há 118 mil que estão em Portugal, mas que não teriam condições para estar em Portugal. A pergunta é, o que fazer a esta gente? Na minha opinião, quem está ilegalmente no país e não cumpre as condições para cá estar, tem que ser devolvido ao seu país de origem. Mas isso era uma deportação como não há história desde a Segunda Guerra Mundial, 118 mil pessoas. E eu penso que até poderão ser mais. Se calhar são mais. Se calhar até são mais. A grande questão aqui é, nós também damos um sinal com a forma como tratamos isto. Se nós dermos o sinal às pessoas, ao mundo, porque isto na verdade já é o mundo, nós estamos a receber imigrantes do subcontinente indiano, estamos a receber imigrantes habituais do continente africano, do Brasil, de vários países do Médio Oriente, etc. O sinal aqui é tudo. Se nós damos o sinal é assim, venham. Depois, se forem ilegais, nós regularizamos-vos. Isto é um chamariz à imigração ilegal. E nós não resolveremos isto. E nós temos o exemplo do que aconteceu noutros países da Europa, é que houve outros que foram apanhados desprevenidos. Agora, nós sabemos o que aconteceu em França, na Bélgica e em Inglaterra. Mas também sabemos que precisamos de imigrantes. Isso é outra coisa. Precisamos muito mais agora, porque temos uma grande obra que tem que começar, que é o aeroporto, que vai precisar... Por isso é que nós defendemos as cotas, ao contrário do que as pessoas pensam. Mas como é que o Chega propõe gerir, por exemplo? Há quem ache que, dentro do panorama de pessoas imigrantes, que... é para Portugal mais interessante pessoas que falem a língua, portanto, brasileiros e pessoas dos Palopes, do que pessoas do Sudeste asiático. Ou integram-se mais facilmente. Porque se integram mais fácil, até mesmo culturalmente. Concordas com essa ideia? Ou não devemos encarar as coisas assim? Eu acho que nós temos que controlar a imigração de todo o lado do mundo. Controlar. Isto não é dizer que Portugal está de portas fechadas. Portugal nunca foi um país de portas fechadas. E arrisco-me a dizer que nunca será. Outra coisa é, se nem tivesse... para entrar nem para sair, não é? Sim, nem para entrar nem para sair, evidentemente. Outra coisa é, se dissesse, teríamos que escolher, então, aqueles que são da nossa matriz, digamos, cristã não é no sentido religioso, no sentido cultural, são mais facilmente integrados. Imagina, se tivermos que ter pessoas a trabalhar nos táxis, nos Ubers, no transporte, etc., é melhor que falem português do que não falem, porque se não falarem é um obstáculo. Falar português seria uma condição? É importante, porque é uma questão de integração. Nós hoje temos algumas pessoas, eu já encontrei até pessoalmente, em serviços de atendimento ao público que não falam português. Ora, eu não posso estar num restaurante, num bar, num café, num serviço de venda que não fala português. Isto é Portugal, não é nem o Bangladesh, nem a Inglaterra, nem França, nem o Senegal. É Portugal, tem que se falar português. Não digo que quem chega tem que saber português numa hora, mas tem que fazer um esforço para se integrar. O que eu acho é que nós precisamos de um sistema de cotas que regule a imigração, no fundo, como outros países mais avançados fizeram no passado.
Precisamos deste tipo de imigrantes, aceitaremos estes, mas estes que vêm são Mas integrados. a que ponto é que seria o controle? Por exemplo, deixa-me pensar num exemplo, a Austrália... Por exemplo, é um exemplo. Importa, entre aspas, imigrantes, mas especificamente em profissões específicas. E tem critérios, É isso que se por pretende? exemplo, sim, se precisamos de determinadas pessoas para a construção civil, por exemplo. Pedro Nuno Santos dizia, bom, mas então quem é que vai trabalhar na construção civil? Se nós precisarmos de gente para a construção civil, para a hotelaria e turismo, para as áreas de serviços, nós podemos, ou até áreas avançadas, como a biotecnologia ou outras, que serão mais residuais, evidentemente. Nós podemos ter não só uma imigração controlada em requisitos, critérios, como faz a Austrália, ou a Suíça, ou o Canadá, mas também ter programas de formação específico para esses imigrantes, que vêm e são especificamente integrados nesses programas. O que é que não pode acontecer? É saber-se... Zé, eu vi, tu podes encontrar isto se pesquisares em qualquer rede social, no TikTok, no Instagram, no Facebook, pessoas a dizer, pessoal, venham para Portugal, porque obtêm-se subsídios assim, a gravidez é de graça, os serviços de saúde são de graça, venham, até advogados já especializados em trazer as pessoas para Portugal. Quer dizer, assim é que não, porque é evidente que isto não vai funcionar. E repara, isto vai funcionar mal para todos, para os que gostam de imigração, para os que não gostam. Eu não estou a pôr-me nesse plano. É que se entrar toda a gente sem critério, isto vai correr mal. Vai correr mal em criminalidade, vai correr mal em habitação, vai correr mal na saúde, vai correr mal em tudo. É só ter controle e critério. Eu acho que isto nem devia ser de esquerda nem de direita. Achas que o CEF desmantelar o CEF foi um erro? Foi um erro, mas vamos ser francos, não foi um erro deste governo, em bom rigor. Foi um erro do governo anterior. Este governo podia ter reposto a situação. Era o que eu faria se fosse primeiro-ministro. Porém, reconheço também, até porque falei com vários antigos também sempre que muda o governo, dirigentes, se o CEF aparecia e desaparecia de 4 em 4 e vários dirigentes antigos me disseram e transmitiram que era difícil, já com a AIMA em funcionamento, repor o CEF. Eu registrei, não seria a minha posição. O que é que eu acho? Que Portugal tem que ter uma polícia de fronteiras. Uma polícia que faça o controle, e o CEF era especializado nisso, foi um erro clamoroso. E o espaço Schengen? Portugal deve manter-se no Schengen? Repara, a minha perspectiva pessoal é que nós não devemos abandonar o espaço de circulação europeia. Porque para nós pode trazer um certo fluxo de imigração, mas os nossos empresários, os nossos estudantes, enfim, a economia sabe como um espaço de circulação na Europa, o maior mercado do mundo, é importante para nós também. O que eu acho é que nós, neste caso, podemos ter o melhor dos dois mundos. Podemos estar na Europa com o espaço Schengen, mas ter controle. A Europol até funciona razoavelmente bem. E, portanto, tem que funcionar. Quem não tem funcionado não é a Europol, é Portugal. Estas notícias que temos às vezes de terroristas que andaram na Guarda e na Covilhã e a receber subsídios, não é a Europol que está a falhar, somos nós que não damos o devido valor ao controle que temos que fazer cá dentro, quer nas fronteiras externas, quer no controle de quem vem para Portugal. Portanto, eu acho que nós é que temos que assumir que podemos ser um país europeu. Portugal é um país com vocação atlântica, mas também europeia. É um país que se quer inserir no melhor que a Europa tem, não no pior, no melhor que a Europa tem. Ao mesmo tempo, podemos dizer que eu acho que é razoável, e toda a gente compreende, que não podemos estar a receber imigrantes sem controlo, de culturas completamente diferentes das nossas, num país que tem 11 milhões de pessoas. É que não é o mesmo receber 1 milhão de pessoas num país que tem 11 ou receber num país que tem 80, como a Alemanha. É completamente diferente e tem um impacto no tecido social, na vida das pessoas diferente. Era ter controle, era só isso. Obrigado por teres vindo aqui Eu é que agradeço, obrigado. Grande Jornal. Boa noite.